Boa noite, Fernanda. Meu áudio tá bom. Acabei de entrar. Hoje a gente vai falar sobre o poder da visualização e como isso pode impactar, né, no nosso dia a dia, na manifestação, né, dos nossos resultados, principalmente no quadro, né, no direcionamento para obter uma relação mais conectada, né. Vou trazer aqui alguns tópicos, principalmente voltado à questão do impacto que às vezes é inconsciente, né, que a gente acaba manifestando uma visualização de algum aspecto de um resultado e a gente não consegue perceber em torno dessa circunstância o quanto aquilo ali está sendo algo projetado no nosso inconsciente, né, no nosso subconsciente. E qual a melhor maneira, né, mais correta de você de fato trabalhar a visualização com as ferramentas hoje que são difundidas no mercado de forma técnica e científica para você de fato manifestar, né, aquilo que você almeja, né, aquilo que você deseja. Só vou dar mais uns 2 minutinhos aí para poder o Instagram estar distribuindo, né? Que é minha primeira live do ano, já tinha muito tempo sem eu estar postando a live, então isso é um pouco lento, né? Eu sei que eu tenho que fazer mais lives até para o algoritmo estar trabalhando a meu favor. E o interessante, né? O poder da visualização, um dos direcionamentos que você pode alcançar com isso é a obtenção de domínio, né, sobre suas emoções, dando um direcionamento, né, na manifestação de fato dos objetivos que você deseja, né. Vamos dizer, um exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo para a internet, mas eu era uma pessoa muito tímida, reservada, não gostava de falar em público. Um dos pilares que eu utilizei, né, para poder estar desbloqueando timidez, podendo estar conseguindo falar em público ou até gravar, né, postando vídeos em redes sociais, foi a questão de estar reprogramando minha mente, né? E um dos pilares que eu utilizei foi o poder da visualização. Então eu vou trazer conceitos e informações aqui em relação a isso que vai expandir, né, a consciência de quem for poder absorver esse conteúdo posteriormente até. Deixa eu ver aqui que eles são. Eu vou começar e posteriormente eu vou deixar salvo de qualquer forma, as pessoas vão acompanhando e entrando posteriormente. O poder da visualização, né? Como eu falei, né? A gente vai estar trabalhando os aspectos de como você conseguir fomentar essa técnica, né? Esse conhecimento ao seu benefício para dominar suas emoções e manifestar aquilo que você deseja, né? E qual a melhor forma de você utilizar a visualização, né? Porque muitas vezes a pessoa só trabalha a visualização, mas tem algo a mais a ser trabalhado. Muitas vezes tem um momento certo para você praticar, né, a visualização, e ao decorrer da live eu vou estar explicando e informando esses pequenos detalhes, né? E qual é o perigo de você utilizar a visualização, que você acaba, no caso, se auto-sabotando, se limitando. Muitas vezes é de forma inconsciente, você não percebe no seu dia a dia, você acaba colocando isso em prática de forma desfavorável para você. Então, percebendo esses dois lados, você consegue dar um direcionamento de forma muito mais eficaz, né? E antes de começar a falar e detalhar, né, grave essa frase. É uma das frases que eu até coloquei no meu livro, né, Mentalidade Emocional, que é: o que você vê, você acaba sendo. Assim você acaba fazendo e por último você acaba tendo. E o que você tem, você faz o quê? Você acaba vendo, né? Então acaba sendo um ciclo ali que você acaba vivenciando. Grave essa frase que vai fazer sentido, né, daqui pro final, quando eu for explicando melhor as coisas. E em relação à manifestação, né, da visualização de forma palpável, material na sua realidade, o que tem a ver isso com relacionamento amoroso? Eu vou dar um dos exemplos, tem várias coisas que eu posso estar falando aqui, né? Você também pode compartilhar aqui no chat aqui, no bate-papo aqui, nos comentários, né, com alguma sugestão. Mas eu vou dar só um exemplo aqui que eu vivenciei na prática, que é padrão. Se você não vivenciou isso, você conhece alguém que vivenciou isso. Você acabar vivenciando aquele relacionamento que sempre manifesta o mesmo tipo de situação, ou muitas vezes manifesta internamente os mesmos sentimentos. Aí você percebe que tem algo estranho, né? Poxa, por que isso acontece comigo? Aí você começa até às vezes pensar: pô, será que eu tenho azar, né, em relação ao relacionamento? Será que eu tenho a frase, né, dedo podre para poder escolher, né? Ou senão você acaba direcionando, né, nenhum homem presta, né? Você acaba consolidando isso e muitas vezes até de forma social ali no vínculo que você tem, acaba tendo às vezes padrões similares.
Por que isso acontece? Eu vivenciei isso através de algumas namoradas que eu acabei tendo ao longo do tempo. Uns padrões, até daquele estalo assim, eu falei, é um padrão. E o padrão tinha um quadro mental de visualização. E quando eu descobri isso e pelo conhecimento que eu tenho, comecei a reprogramar, eu comecei a ter resultados diferentes. Manifestar e atrair pessoas diferentes de acordo com o que eu tinha como objetivo. Então, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, mas antes eu vou falar um pouco sobre esse conceito, né, da visualização. Tem várias pesquisas já da neurociência, de fato, né, sobre esse assunto. E no meu livro eu até pontuei um dos exemplos desse, que é uma pesquisa feita por Álvaro Pascoal, né, de Harvard, que foi até publicado na revista Time, que foi 2 grupos de voluntários que ambos tiveram de aprender a tocar uma sequência de piano. Só que o interessante foi o quê? Um grupo, de fato, foi no piano tocar o piano, e o outro grupo foi utilizar a visualização. Ele somente na mente foi, né, fazer a prática ali daquela sequência. E aí, através da ressonância, o que identificou no cérebro? Que a mesma área, né, que de quem estava tocando o piano, aquela área de aprendizado, que estava acendendo lá, né, a sinapse estava sendo trabalhada, os mesmos campos ali do cérebro estava sendo igual daqueles que estavam somente visualizando. Mostrando que o que? O cérebro não consegue diferenciar, né, exatamente o que é ali de fato real, palpável, e o que é a visualização. E nesse aspecto, claro, de forma consciente, você consegue distinguir uma coisa de outra. Mas para o seu cérebro, o que vai manifestar a ter, né, novas sinapses, novos comportamentos, atitudes, ou até emoções internas, às vezes de forma automática. Vou dar até um exemplo assim. Se você parar agora e lembrar da última vez que você deu muita risada, que viu alguma coisa bem engraçada, você com certeza assim chega, vai sorrir assim, tipo, lembrando daquela sensação, né? Ou quando você encontra um amigo assim, que vai lembrar da época da escola ou da universidade, você vem aquele sentimento bom daquele momento, porque você cria um quadro visual daquilo ali e você traz à tona aquele sentimento que você vivenciou naquele exato momento. A mesma coisa se você começar a pensar de coisa, porque quando chega, vamos dizer, algum momento durante o nosso dia acontece algo negativo e passa horas e mesmo assim a gente está com aquele sentimento ruim, porque o quadro visual que a gente tem daquela situação permanece em nossa mente, trazendo à tona. O cérebro não consegue distinguir o que é realidade, né, ou o que é imaginação. Então o que? Ele vai manifestar os mesmos sentimentos que você teve naquele exato segundo que aquela situação ocorreu e te provocou aquele sentimento. Muitas vezes isso vai perdurar por vários dias. Então, por isso, a necessidade de, às vezes, reprogramar a mente, cancelar aquele ruído daquela imaginação ou reprogramar a visualização que você tem sobre a circunstância. Assim, você vai estar trabalhando e trazendo à tona novos sentimentos, novas emoções. Então, só para você ter um quadro, né, de as possibilidades que o quadro de visualização pode, né, proporcionar para a sua vida. E deixa eu ver aqui. Vou contar um pouco aqui da minha história, como é que eu descobri, né, sobre esse tema. Foi através desse livro aqui, não sei se você conhece, né, tá investido aí, mas é O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, né, um livro que fala sobre programação neurolinguística, um livro muito bom, né. Foi na época que eu estava passando por um fim de relacionamento, me encontrava no fundo do poço mesmo, mas aí em um momento de luz assim, eu falei, não vou vivenciar mais essa realidade não, eu tenho que dominar minha mente e minhas emoções. E aí comecei a estudar, fazer livros, fiz cursos, e o primeiro livro que eu li foi esse. E uma das técnicas que eu utilizei para poder sair daquele conflito emocional foi o quê? Foi a visualização. E eu também utilizei em outros momentos. E um deles foi para dar uma aula na UFOB. E só para você ter um entendimento sobre o impacto sobre isso, pense aí em alguma amizade que você tem que a pessoa tá bem tímida. Conseguiu lembrar de alguém? Pronto. Colocar a pessoa 10 vezes pior. Era eu. Eu tinha um período da minha vida assim que eu me considerava antissocial. Uma pessoa falar meu nome e eu não conhecia essa pessoa, eu achava uma coisa horrível. Claro, eu trabalhei isso, melhorei. Entrei na universidade assim em um nível muito melhor. Só que para falar em público, eu pensava assim, falar em público. Teve uma vez que eu fui fazer um seminário que minha mandíbula travou de uma maneira que eu não consegui falar meu nome. Imagine você não falar seu nome. Eu fiquei travado. E eu tive essa oportunidade de dar uma aula na UFOB com o conhecimento que eu tinha obtido. Então,
eu fui falar sobre empreendedorismo, uma área que também que eu estudava muito, eu prestava serviço pro Sebrae, aí eu fui lá falar, é uma área que eu dominava, só que aí eu tive de fazer toda uma reprogramação mental e trabalhei muito a visualização durante a semana. E aí, daqui pro final da live, eu vou explicar exatamente o que eu fiz, passo a passo, em relação à visualização, para eu conseguir ter manifestado esse resultado. E qual foi o resultado que eu obtive? De fato, foi dar uma aula sem transpirar, sem gaguejar, sem esquecer o tema. Eu fui interrompido várias vezes, né? Que foi meu cunhado que me chamou. Ele, para interagir comigo, me interrompia, falava umas coisas lá. Eu engajava lá no assunto que ele tinha trazido à tona. Depois eu conseguia retornar ao assunto que eu tinha parado. Ele até botou isso em mim. Pô, mano, às vezes nem eu consigo fazer isso. Mas isso foi o quê? Porque eu já tinha reprogramado minha mente para ter êxito naquela aula. E em relação à gravação de vídeo aqui para a rede social, também foi a mesma coisa, né? Eu tinha uma trava, eu vou gravar vídeo, minha timidez às vezes me travava muito. Eu fui devagarzinho, trabalhando, reprogramando para poder estar falando aqui tranquilamente com vocês, né? Não conheço vocês. A maioria das pessoas que me seguem aqui no Instagram também não tem um vínculo. Então, eu tenho postado diariamente, né? Mesmo que seja uma frase, mas só em você estar se expondo, você muitas vezes acaba se bloqueando, né? Pô, eu não quero me expor. Então, eu consegui quebrar esse vínculo, né, mediante o quadro visual até do quê? Da minha personalidade, de quem eu sou. Essa identificação eu já vou colocar aqui no ponto, é que eu falo assim, eu sou tímido. Eu não sou tímido, eu estou sendo tímido. Quando eu falo eu sou tímido, ou eu sou ansioso, eu sou nervoso, ou eu sou alguma coisa, você se identifica com isso, você cria um quadro visual. Você dá uma resposta para sua mente sobre aquela circunstância. E você se identifica aquilo ali, proporcionando o quê? Atitudes, comportamentos e valida aquela realidade. E aí vem a questão da frase que eu falei no início, que aí vai fazer sentido, né? O que você vê, você acaba sendo, você acaba fazendo, né? E você acaba tendo. E aí fica o ciclo, né? Mas daqui no final eu vou detalhar melhor, né? Em relação a essa frase, né? E em relação a relacionamento, no aspecto que você pode estar trabalhando, é o que? Esses loops, né, de resultados ruins, muitas vezes é o que? Você teve aquele resultado X, que você acabou vendo, validando uma visualização interna, e essa visualização interna acaba o que? Você sendo a pessoa fazendo e, por fim, tendo novamente aquele resultado. E você tendo aquele resultado novamente, você acaba vendo. Você vendo aquele resultado novamente, você valida que é assim, né? Ah, não consigo dar certo, encontrar uma pessoa que de fato eu desejo, mas geralmente nosso quadro mental, né, do relacionamento que a gente deseja, ou da relação da forma que a gente quer que esteja, geralmente é mascarada muitas vezes por o que a gente não quer. Ah, eu não quero assim, não quero assado, e nosso foco está nisso. E eu vivenciei isso por muito tempo. Eu estava colocando um quadro visual de eu não quero um relacionamento dessa forma. E era o que eu estava obtendo, porque meu quadro visual estava naquele... Porque você tem que entender, o que você foca se expande. Então, meu foco visual estava naquele cenário que eu não queria. E era o que eu estava obtendo. E aí, por isso, a necessidade, né, de você ter clareza exatamente do que você almeja obter, né? E você pode estar atraindo, né, esses resultados, muitas vezes você não consegue nem identificar. Porque, pelo costume que a gente tem, às vezes, de estar buscando sempre distrações, a gente não para refletir exatamente como está sendo nosso comportamento na relação. Muitas vezes a gente quer esquecer, mas lembre-se dessa frase: o que você não mensura, você não transforma. Então você tem que mensurar, analisar, perceber qual é o padrão, se está tendo de fato coisas que estão se repetindo, e analisar. Se está repetindo, é porque tem uma fórmula. Inicialmente eu estou condicionando certos comportamentos e atitudes que está validando aquele resultado. Por que isso? E aí você conseguir, né, trabalhar esse aspecto inicial, você começa a ter um resultado diferente, né? E até no início de relacionamento, sentimentos gerados por uma suposição de um quadro mental que visualiza certas situações que sejam ruins, causa ansiedade, medo, receio, que faz com que a pessoa não inicie um relacionamento, ou até dentro de um relacionamento fica resgatando esses sentimentos, né, que acaba às vezes até dificultando um progresso e uma abertura para consolidar um relacionamento de forma conectada e de forma de crescimento mútuo, mediante essa circunstância do quadro visual do que você está ali trabalhando no aspecto
do seu dia a dia. E agora vamos para a parte mais importante, né? Que eu acho que você está aqui mais para poder obter essa informação de como trabalhar a visualização de uma forma mais assertiva, né? Inicialmente, né? Você precisa ter clareza do que você quer obter. Posteriormente, você precisa colocar no seu quadro visual, além do resultado, você precisa colocar outras pessoas, porque muitas vezes fica fácil, como eu te falei, né, resgatar uma memória de uma visualização de algo que ocorreu em sua vida, né? Você lembrar que de algum momento da escola, um momento da universidade, algum momento de uma conversa aí que você teve no ano passado, em algum encontro com amigos. Só que o detalhe é que quando você tenta visualizar algo que você ainda não está vivenciando, você não consegue ter uma associação. Mas quando você coloca pessoas e elementos que é do seu cotidiano, isso valida e isso mascara um pouco para o seu cérebro em relação a dar uma rejeição sobre aquele quadro visual. Então, tendo pessoas que possam ali, vamos dizer, você quer manifestar um relacionamento com uma pessoa que você não conhece, você coloca o quê? As características, os valores, comportamentos, né? O diálogo, ou qualquer outro elemento que você possa estar vinculando naquele exato momento, aquele sentimento. E aí vem o ponto principal. Você precisa colocar o sentimento, você precisa manifestar na visualização o que você sente naquele exato momento. Não é só a visualização. Fora isso, você precisa deixar as coisas de forma muito mais colorida, mais ampla, né? Porque quando você tenta imaginar algo que você ainda não vivenciou, geralmente está nublado. E por isso tem que colocar esses elementos que eu falei anteriormente. E posteriormente, até você conversando com alguém, sabe, uma amiga, né? Um amigo que você desabafa. E aí você contando o que está acontecendo com a pessoa, né? E aí a pessoa dando um feedback para você, você escutando aquilo ali. Isso é um quadro mental, porque isso vai reprogramar a sua mente. E o que condiciona a visualização, né? Em relação ao relacionamento ou qualquer outra coisa? As suas atitudes e comportamentos. Vai estar validando e direcionando para aquilo ali. Porque muitas vezes você cria um quadro, vamos dizer, o que acontece, o que eu vivenciei, né? Eu manifestei e eu atraí uma pessoa com uma característica que eu não queria. E aí beleza, né? Eu parti para o próximo encontro. Só que muitas vezes, se eu não tiver clareza de exatamente qual é o perfil, né, de mulher que eu quero estar ali me vinculando, o que acontece? Eu vou me identificar com aquele perfil que é algo para minha mente, né? Já é algo assim, vamos dizer assim, de casa, né? É algo que já está no meu cotidiano, é algo que eu me identifico. Então, eu, de forma inconsciente, acabo validando e me interessando por uma pessoa porque eu vejo características que é similares a algo que eu já vivenciei. Só que eu não percebo isso de forma consciente e aí eu acabo tendo aquela relação e tendo a frustração novamente. Então você precisa ter clareza exatamente o que você deseja, né? E você vai dar o direcionamento de melhores escolhas, porque sua mente vai estar trabalhada com foco no que exatamente o que você definiu anteriormente. E aí você vai conseguir fazer o quê? Dizer não para aqueles relacionamentos, aqueles perfis de pessoas que possam vir a ser destrutivos para sua vida e vai consolidar sim de fato uma pessoa que vai ser de alto valor, né, para sua vida. E qual é o momento certo de trabalhar a visualização? Os melhores horários ou é à noite antes de você dormir ou quando você estiver acordando, porque no momento que você está aqui, né, me escutando, você está aqui na frequência cerebral beta. E quando você está um pouco sonolento, você entra em alfa ou teta. E nessa frequência, o seu senso crítico lá do consciente, ele acaba desligando ao ponto de você conseguir acessar seu subconsciente. E acessando seu subconsciente, você consegue encaixar aquele quadro mental de visualização, que vai fazer uma reprogramação interna ao ponto de você ter atitudes, comportamentos e melhores escolhas. Isso que eu fiz quando eu fui dar aula na UFOB, fazer uma apresentação. Eu fiz esse quadro mental, eu visualizei eu chegando na universidade, indo lá com meu cunhado, que foi meu cunhado que me convidou para dar essa aula de uma matéria que ele pegou extra e não tinha tanto conhecimento, então ele sabia que eu tinha conhecimento e acabou me convidando. E eu fiz a visualização várias vezes, né? Eu dando aula, falando tudo de forma bem fluida, né? Conseguindo lembrar de todo o conteúdo. Eu fiz a visualização de encerrando a aula, de eu conversando com meu cunhado. Eu fiz o quadro visual de estar conversando com minha irmã, tendo feedback de um de outro e coloquei sentimento mediante aquela circunstância. Então ficou como uma lembrança. Antes de acontecer, ficou na minha mente como se fosse uma lembrança de algo que já tinha ocorrido. Então no momento que de fato ali consolidou para vivenciar, eu já estava ali condicionado a vivenciar aquilo ali de forma mais tranquila, né? Sem ter. E o que acontecia quando eu tinha na universidade, né, de fazer apresentação, eu ficava nervoso. Eu tinha um quadro mental, né, de um resultado. O que eu tinha era o quê?
era resultado de ficar nervoso, travar, esquecer as coisas, precisar de slides para poder conversar, nervosismo, a timidez ali estourando, ansiedade. Só que aí o que? Na próxima vez que eu tinha de fazer a apresentação, eu já tinha esse quadro visual, né? Então eu acabava o quê? Tendo um comportamento que eu sendo, né? Sendo tímido, né? Eu tinha comportamentos, emoções, né? O direcionamento, né? E eu acabava tendo aquele resultado e novamente eu conseguia ver aquele resultado que eu não queria, que eu queria me afastar. E aí ficava naquele ciclo, até eu quebrar esse ciclo através do quê? Da minha visualização. E aí quebrando o ciclo através da minha visualização, eu acabei o quê? Sendo uma pessoa diferente, tendo um resultado diferente, né? E o que? Eu vendo um resultado diferente. E vendo um resultado diferente fica muito mais fácil de eu fazer essa engrenagem rodar, né? Para as próximas vezes eu conseguir, de forma mais fluida, ter um resultado diferente do que eu tinha anteriormente, né? E aí, como você vai manifestar de fato uma relação conectada com alguém? Aí, como eu falei anteriormente, clareza. Qual é o perfil que você quer que se manifeste na sua vida, né? Ou se não, o perfil de homem que você quer manifestar, é você validar quais os valores, quais atitudes, comportamentos, quais os comportamentos que você vai ter perante o outro. Isso tudo faz uma conjuntura, né, de clareza. Quanto mais detalhe você colocar, melhor. E não focar, eu não quero isso, eu não quero que ele se comporte dessa maneira, eu não quero vivenciar isso novamente na minha vida. Esqueça isso, né? Porque se lembre, o que você foca se expande. Então você vai focar somente nos aspectos, características que você almeja ter desde um relacionamento. O crescimento, a vinculação, a rotina, o propósito, os valores, os gostos, né? Você vai consolidar isso no seu quadro visual. E quanto mais você trabalhar esse aspecto, claro, para você ter uma relação conectada, tem vários outros pilares que são necessários ser trabalhados, que ao longo do tempo eu vou estar postando ou gravando lives para poder estar compartilhando, mas um dos pilares fundamentais é a visualização. Como eu falei até da minha própria história, né? Eu acabava através da visualização, e esse é o aspecto que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente acaba tendo resultados ruins, porque aí de forma inconsciente a gente acaba tendo essas visualizações que acaba projetando um resultado que muitas vezes é até de autossabotagem para nossa vida. Então, qual é o quadro visual que você acaba tendo dentro do seu relacionamento? Ou quando antes de você começar a ter um relacionamento, quais os medos, receios acaba vindo e se manifestando no seu campo visual? Porque isso acaba vinculando suas atitudes e comportamentos, onde o outro, de forma inconsciente, acaba percebendo, ou muitas vezes acaba não se abrindo tanto, e você consolidar, de fato, uma relação que possa vir ter uma colisão ali muito mais ampla, né, de perspectiva, né, de um crescimento para ambos. E para encerrar, né, você precisa colocar esses conhecimentos em prática, porque muitas vezes você pega um conteúdo, né, no dia a dia que você esteja mediante inundado de informações, e não consegue ter um foco para poder de fato consolidar e colocar em prática aquele conhecimento. E assim você não consegue manifestar um resultado e uma mudança em sua vida. Então, muito importante você fazer isso, né? Você de fato pegar esse conhecimento que eu acabei falando aqui e começar a colocar em prática, porque por mais que você consiga ter somente um pouco de mudança, né, a longo prazo, você, como eu falei anteriormente, que você não mensura, você não transforma, né? E muitas vezes o pequeno resultado que você acaba tendo é aquela informação que você precisa girar um pouquinho ali, né? A engrenagem para você conseguir sintonizar de fato aquilo que você almeja, né? E aí lembrando novamente a frase que eu coloquei no início, né? O que você vê, você acaba sendo, assim acaba fazendo e por último acaba tendo. Então o que você tem, você vê e você fica nesse ciclo, né? E então você tente visualizar aspectos que sejam favoráveis para você, né? Gratidão aqui pela companhia, né? E até a próxima live.